Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Vamos dar início à nossa celebração nesta noite, neste dia 12 de abril de 2020, quando celebramos ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida de uma maneira extraordinária. E hoje em especial, o dia da Páscoa, quando também celebramos a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, Ele ressurgiu, dando esperança ao mundo, a esperança de que aqueles que creem nele também um dia ressuscitarão dos mortos e vão habitar com Ele na mansão celestial. E deixou para a igreja uma mensagem, a mensagem da cruz, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, que liberta e que transforma o coração humano. Então seja muito bem-vindo à nossa adoração ao Senhor nesta noite. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar deste país, adorando a Deus conosco, seja muito bem-vindo à nossa celebração, seja bem-vindo ao canal da IBBV. Aqui nós transmitimos os nossos cultos, postamos as mensagens pregadas aqui na igreja para abençoar a sua vida. E vamos dar início à nossa celebração. Eu convido você a orar, onde quer que você esteja, sintonize o seu coração com Deus através da pessoa de Jesus e vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio, pela alegria de podermos estar na tua presença. Te adoramos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, por tudo que Cristo representa para nós, o teu povo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A Ti, ó Deus Pai, nosso Senhor, que nos amou naquela cruz do Calvário e nos deu o Teu Filho como prova, como evidência desse sublime amor. Pai, abençoa a minha vida, abençoa a vida de todos os meus irmãos aqui, abençoa a vida de todas as pessoas que estarão assistindo esse culto, essa programação, ó Deus, hoje, e não só hoje, mas por muitos e muitos dias. Que a tua bênção, que a tua paz os acompanhe todos os dias para a tua glória e para o teu louvor. Em nome e por amor de Jesus nós choramos. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor e vamos dizer que Ele está vivo, porque ao terceiro dia Ele ressurgiu e vivo está. Nós podemos cantar e contar esta grande mensagem de que a morte não pôde deter. Ele vive a esperança para mim e para você.
Louvado seja o nome do Senhor, querido. Que alegria é saber que nós podemos confiar nesse Deus, que nós podemos ter esperança por causa da obra de Cristo na cruz, porque Ele ressurgiu ao terceiro dia, para dizer que nós não precisamos enfrentar o amanhã sozinho. Nós temos o Senhor ao nosso lado, amém? E através dessa canção, nesse momento, eu convido você a declarar o quanto o Senhor é bom na sua vida. Fale para Ele com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, diga e declare por quais motivos Ele tem sido bom na sua vida. Ele tem sido bom porque nesse momento você pode compartilhar desse culto, você pode louvar o Senhor com a sua família na sua casa. Ele tem sido bom porque Ele tem te dado saúde, porque você pode nesse momento louvar o nome do Senhor. Ele tem sido bom porque Ele tem te dado sustento e nada tem faltado diante da tua casa. Ele tem sido bom porque Ele te salvou da condenação do pecado. O Senhor é bom, querido. Ele sempre foi e sempre será. Creia nisso e cante conosco. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que Deus é bom. Declare que Ele não para de ser bom, Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que tudo que Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. Continuemos adorando o Senhor. Nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você estivesse naquele momento aos pés da cruz,
Antes do Senhor dizer está consumado, se você estivesse lá olhando para o Senhor, o que você diria para Ele? O que você falaria para o Senhor? Faça dessa canção a sua entrega, a sua oração. Mas não esqueça que o Senhor é aquele que sonda mentes, que prova corações, que conhece o seu andar e o seu deitar, que sabe todos os seus pensamentos, que te formou desde o ventre da tua mãe. Então, com toda essa sinceridade, com todo o seu coração, diga a Ele nesse momento tudo que estiver passando dentro de você. Dê a Ele todo o seu louvor, a sua adoração, todo o seu melhor, e se derrame no seu altar. Oh Deus, me sonda.
separar do teu amor, Senhor. A tua graça nos alcançou, Senhor. Nos deu nova vida em Ti. E por isso podemos ser chamados filhos Teus. Nós te amamos, Senhor. Te declaramos todo o nosso amor, toda a nossa adoração. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Obrigada pelo Teu sacrifício santo, puro e perfeito na cruz, que nos lavou, que nos deu novas chances de vida, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, que nos cobriu. Nós não merecemos nada que venha de Ti. Somos tão pequenos, tão pecadores, tão imundos, Senhor, tão sujos diante de Ti, Senhor. Não se pode comparar à Tua grandeza, à Tua perfeição. Por isso nós nos entregamos em Teu altar e declaramos e dizemos que somos totalmente Teus, que vivemos para Ti, para louvor de Tua glória, para anunciar as boas novas de salvação. Nos prostramos hoje, Senhor, diante da cruz, mais uma vez, para relembrar o Teu sacrifício, o sacrifício que nos trouxe paz, que nos lavou. Nós Te agradecemos por essa nova chance, Senhor. Te damos tudo que nós temos e somos em Teu altar. Te glorificamos. Que possamos a cada dia, não só hoje, mas todos os dias, agradecer a Tua obra redentora. Agradecer por esse amor tão grande que nos alcança, que nos perdoa, que nos cobre, que nos dá uma nova chance todos os dias. Assim como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor, nas nossas vidas. Nós sabemos que todos os dias podemos viver para Ti, podemos ter uma nova chance de falar de Ti, do Teu amor, da Tua perfeição e da transformação que ocorreu em nossas vidas, a todo o mundo. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e Te declaramos todo o nosso amor através dessas canções, através desse culto. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Iremos continuar orando ainda nesse momento. Desta feita pelos enfermos, né? Nós convidamos os irmãos que estão em casa, curvar as suas cabeças e juntar-nos nesse momento em clamor pelas pessoas que estão enfermas, adoentadas, que estão precisando de restauração na sua saúde. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, fala: e a oração da fé salvará o doente, e se houver-lhe cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Oremos nesse momento. Amadíssimo Deus, glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, nós cremos que Tu és o Deus das causas impossíveis. E é a Ti que nós clamamos, é a Ti que nós suplicamos a Tua bênção, a Tua intervenção neste momento, ó Deus. Nessa situação, ó Deus, a qual Teu servo e a Tua serva está passando neste momento, ó Pai. Ó Deus, traz a cura, o refrigério, ó Deus. Toca, ó Deus amado, neste coração, nesta enfermidade, ó Deus poderoso. Restaura, ó Deus amado, não somente a parte física, mas também a parte espiritual. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos, ó Deus amado, que o Senhor possa estar conosco neste momento de tribulação, de desespero, talvez de fraqueza, ó Deus amado. Restaura a nossa fé e a nossa comunhão esteja sendo revigorada nesse exato momento, Pai. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por mais um dia de vida, pelo livramento às quais o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, ó Deus amado, aos Teus filhos, aos Teus servos neste momento. Que nenhum mal, ó Deus amado, possa adentrar ao nosso coração, ao nosso corpo físico e espiritual, e nem sequer a nossa casa, Pai. Ó Deus, guarda-nos e protege-nos, Deus amado, de todo o mal deste mundo, ó Deus.
Nós te pedimos e nós te oramos nesse exato momento, no nome santo e eterno de Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a música que eu iria cantar neste momento, ela fala da cruz, onde Jesus morreu para nos salvar, onde Ele entregou a sua vida para nos dar a nossa vida que temos agora, Senhor. Então, eu peço, irmãos, que meditem na letra dessa canção, tá? Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar.
Bendito seja o nome do Senhor por essa bela mensagem musical que alegra o nosso coração e adora a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, onde quer que você esteja, na carta que escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15, para a nossa meditação nesta noite. Assim está escrito, Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Louvado seja Deus. Nesse texto da carta que escreveu Paulo aos Colossenses, a gente tem de uma forma sintética, bem resumida, aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Na Páscoa nós celebramos, na Páscoa cristã nós celebramos aquilo que Jesus realizou, a sua obra salvadora. Ele é o Cordeiro que Deus ofereceu por nossos pecados, o Cordeiro sem mácula e sem defeito que foi oferecido no altar da cruz. Quando João viu Jesus à distância, disse ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, Jesus foi e é o Cordeiro de Deus, aquele que foi entregue no altar para que, sendo oferecido sua vida, a nossa pudesse ser salva pelo seu precioso sangue. E nesse texto o apóstolo Paulo descreve o triunfo da cruz, descreve o triunfo da graça de Deus revelada na cruz do Calvário. As obras de Cristo em favor da igreja, em favor do povo de Deus, dos chamados de Deus, são extraordinárias. E eu quero destacar para a nossa reflexão aqui 4 inimigos que foram suplantados, que foram derrotados, que foram humilhados através da morte do Cordeiro de Deus na cruz. E o primeiro inimigo foi a própria morte. Diz o verso 13: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Jesus lida primeiramente aqui, para nós nesse texto, como diz o apóstolo Paulo, lida primeiramente com o maior de todos os inimigos humanos. O maior de todos os inimigos humanos é certamente a morte, que é uma consequência direta do pecado. Nessa época de pandemia, a gente observa o quanto a morte é apavorante. Quando a gente ouve aqueles números escabrosos, aqueles números de tantos milhares de mortos na Itália, de tantos milhares de mortos nos Estados Unidos, de tantos milhares de mortos na Espanha, de tantas centenas de mortos aqui no Brasil, muitas pessoas ficam apavoradas. Elas sentem a morte tão próxima delas, porque a morte de fato possui essa cara feia e carrancuda que impõe medo, que afugenta o ser humano. Porque na verdade a morte não é própria do ser humano. Deus não fez o ser humano para a morte, não como pensa o filósofo ateu, o ser humano é um ser para a morte. Na verdade, Deus o fez para a vida, mas por causa do pecado, nós nos tornamos pecadores imortais, falíveis. Deus, em Cristo Jesus, derrotou a morte, nos dando a vida espiritual, a vida eterna. Ele nos deu vida, como diz aos Efésios, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Primeiramente a morte espiritual. Deus nos deu vitória sobre a morte espiritual quando nos concedeu vida em seu Filho. E o que é essa vida espiritual, pastor?
é que nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, somos novas criaturas, fomos feitos filhos de Deus. E agora Deus nos reservou no céu um lugar para vivermos eternamente ao seu lado. A morte espiritual foi banida, foi humilhada, foi derrotada na cruz do Calvário, de modo que todos aqueles que creem em Jesus já não morrem. E não morrem porque agora conhecem o autor da vida. Jesus venceu o pecado e venceu todas as consequências do pecado, inclusive a morte. Ele foi sepultado e venceu a morte física, no sentido de que ele também ressuscitou ao terceiro dia. A esperança do cristão é que, assim como Jesus ressuscitou, um dia também, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ao soar da trombeta de Deus, ao soar da voz do arcanjo, quando Jesus descer do céu, as nuvens se rasgarem e o Cordeiro de Deus descer outra vez para buscar a sua igreja, os vivos que aqui estiverem serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, mas não antes daqueles que já tiverem partido para o Senhor serem ressuscitados, e assim irão juntamente com a igreja viva na época para o encontro do Senhor. A morte espiritual não tem mais nenhum poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus também venceu a morte física, ele destronou o império da morte. Em 1 Coríntios 15, 54 a 57, o apóstolo Paulo desdenha da morte, perguntando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Jesus quebrou o império da morte, de modo que os que creem em Jesus Cristo, um dia morarão com o Senhor para sempre, ressuscitarão em glória e no novo corpo habitarão com Cristo para sempre. Não há razão para temer. É óbvio que psicologicamente e emocionalmente, enquanto ser humano, nós tendemos a temer a morte, mas não o que vem depois, mas não o que vem após ela, porque o que vem após a morte para aquele que está em Cristo é esperança, é glória celeste. O seu Rei, o seu Senhor, o Cordeiro de Deus venceu a morte em todos os seus sentidos. Por isso que nós proclamamos a mensagem da cruz. O símbolo da morte transformou-se no emblema da vida, quando Jesus rompeu os grilhões da morte e ao terceiro dia ressurgiu glorificado para ser o primeiro dentre aqueles que creem nele, dentre o seu povo, que também triunfarão sobre a morte. Um outro inimigo vencido na cruz do Calvário foi a culpa. A culpa. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou o triunfo do perdão sobre a culpa. Ele diz no verso 13: Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Jesus lida agora com outro inimigo do ser humano, que também é procedente, é derivado do pecado, que é a culpa, a atroz e terrível culpa. No Calvário Deus oferece um sacrifício suficiente para remover a culpa de todo ser humano, tanto a culpa no sentido legal, no sentido jurídico do termo, pelo fato de sermos pecadores, e por sermos pecadores somos todos culpados diante de Deus por nossas iniquidades, e por isso merecemos condenação. Mas a cruz do Calvário, lá na cruz, o Cordeiro derramou o seu sangue suficiente para remir, para lavar, para absolver da culpa todo pecador que crê em Jesus. Mas não somente essa culpa legal, essa culpa jurídica, mas também a culpa do dia a dia. Quantas pessoas vivem atormentadas pelo medo e pela culpa?
Talvez até algumas pessoas que nesses dias se sintam culpadas por algo que está acontecendo, ou até por conta de uma consciência culpada, acham que tudo que está acontecendo é uma espécie de vingança divina sobre ela, sobre a família, é uma espécie de ira divina. Pessoas que carregam culpas como um companheiro atroz, psicológico, que as atormenta, que as afugenta, de pecados não confessados, de pecados não abandonados, de pecados não deixados no altar. Uma consciência atormentada pelo peso da culpa e pela inquietação amarga a vida de uma pessoa. Mas na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus fez seu sacrifício suficiente para remover todo tipo de culpa, perdoando os nossos pecados, porque diz o apóstolo Paulo, Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Sabe de uma coisa? Não há pecado que Deus não perdoe. Não há culpa tão grande que o sacrifício de Jesus não seja suficiente para oferecer perdão. Ali na cruz do Calvário, Deus está removendo a culpa dos ombros, da conta de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário nós alcançamos o perdão de Deus, quando nos arrependemos, quando nós cremos e pusemos a nossa esperança em Cristo Jesus. Que glorificado seja Deus, um Deus tão misericordioso, que oferece perdão onde há o império da culpa e do medo. Não viva sobre o império da culpa, não viva sobre o império do medo. Deixe o Cordeiro de Deus remover do seu coração, da sua alma, a culpa e oferecer perdão, paz para a sua alma, porque uma vez que fomos perdoados em Cristo Jesus, o que nos sobrevém é a paz de Deus, como diz Paulo em Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, e já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação, a culpa foi removida, não há mais conflito com Deus, agora há paz no seu coração, meu querido, há paz no seu coração. Se não, hoje eu te convido, crê em Jesus, abre o teu coração para Deus e deixa que Jesus cubra a tua alma com o perdão, que Ele alcance o teu coração com sua graça nesta noite. Em terceiro lugar, um terceiro inimigo que foi vencido na cruz do Calvário, foi a maldição da lei. Na cruz do Calvário há um triunfo da graça sobre a lei. Veja o verso 14, diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Jesus agora lida com a maldição da lei, com a incapacidade humana de cumprir a lei para ser salvo. Não se trata da lei, da boa e perfeita lei de Deus. A lei de Deus é boa, é sã, é perfeita, foi nos dada para nos guiar o caminho até Cristo. Mas uma vez que não cumprimos, uma vez que não somos competentes para cumprir totalmente aquilo que Deus espera de nós, nós atraímos a maldição por não cumprirmos a palavra de Deus. Nenhuma pessoa é salva pelo seu desempenho religioso, nenhuma pessoa é salva pela sua proatividade religiosa. Não, porque somos pecadores e caímos e tropeçamos. O escrito de dívida que nos acusava era uma lista de acusações de nossas próprias dívidas perante Deus. A dívida toda de todos os nossos pecados, de todas as nossas culpas, de todos os nossos erros, estavam escritos, mas Cristo cancelou. Todos os homens estão em dívidas com Deus, todas as pessoas têm uma grande conta com Deus pelo fato de serem pecadores, mas Cristo na cruz do Calvário rasga, cancela, apaga o escrito de dívida que era sobre nós. Porque a Bíblia diz em Gálatas 3:10:
Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Mas Cristo anulou, Deus anulou essa lista de acusações que era sobre mim. Essa lista foi afixada na cruz para mostrar o quanto eu sou cruel e pecador, e quanto Deus é bondoso, é misericordioso. E naquele momento, quando Jesus entregou sua alma na cruz, dizendo tetelestai, ou seja, está consumado, é como se ele dissesse: está pago. A sua dívida, a minha dívida, estão pagas pelo sangue do Cordeiro. Não é à toa que João, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor, porque o nosso Cordeiro foi imolado na cruz, foi oferecido na cruz para tirar toda a culpa, toda a condenação, toda a acusação que era sobre nós. E lá em Romanos, Paulo vai dizer: quem nos acusará? Ninguém pode nos acusar, porque Cristo cancelou as nossas culpas e rasgou a nossa dívida, dando a mim e a todos vocês, a todos que creem em Cristo Jesus, o direito de uma vida nova, por sua graça e por seu sangue. Em último lugar, na cruz do Calvário, temos o triunfo do bem sobre o mal. Verso 15 diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus triunfou, Jesus humilhou, Jesus derrotou os poderes do mal. A semente da mulher de Gênesis 3,15, de fato agora pisa na cabeça da serpente, do diabo e seus anjos. Jesus não apenas lidou na cruz com o pecado, com a lei, mas sobretudo com Satanás. Ele despojou os principados e potestades e os fez cativos, triunfando deles na cruz. Quer dizer que Jesus os venceu, Jesus os condenou, deu sua sentença. O diabo e seus anjos são condenados para sempre. Jesus tirou suas armas, Jesus arrancou suas armaduras e deu àqueles que estão em Cristo Jesus total proteção por sua cruz. Isso é muito interessante, meus queridos irmãos, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em nós é maior do que aqueles que estão no mundo, e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus conquista 3 vitórias na cruz. Ele despojou os principados e potestades, tirando de Satanás e de seu exército todas as suas armas, e Jesus publicamente os expôs à vergonha e à derrota. 1 João 4,4, o apóstolo diz: filhinhos, vocês são de Deus, e vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Louvamos a Deus, porque o nosso Cordeiro foi imolado, foi oferecido na cruz para absolver as nossas culpas, para nos oferecer perdão, para nos dar vitória sobre a morte, vitória sobre o medo, vitória sobre o mal. Nós louvamos a Deus porque o nosso Cordeiro se ofereceu pela graça de Deus, sem méritos meus e sem méritos seus, simplesmente por amor. Nós louvamos a Deus porque esse Cordeiro, sobretudo, não está morto, ele não está sepultado, os seus ossos não se uniram à terra, seu corpo não viu corrupção, ele vive. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, rompeu
rompendo o império das trevas, o império da morte, e agora está assentado à direita de Deus, onde vive para interceder pelo seu povo. Por isso que a igreja de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Se Jesus não existisse, uma igreja sem Jesus não é igreja, não faz nenhum sentido. O cerne da igreja, o emblema da igreja, o pendão da igreja é a mensagem da cruz, porque foi lá que Jesus conquistou a vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a culpa, sobre o diabo, para dar a mim e a você vida plena através de seu sangue. Louvado seja Deus. Em todas essas imagens que Paulo nos oferece aqui, ele afirma a suficiência da obra de Cristo. O pecado está perdoado na cruz, o mal está vencido na cruz. Na cruz Jesus suplanta esses inimigos para dar a você vida plena. Por isso que ele disse assim, em João 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Queridos irmão, querido amigo, Jesus quer te oferecer tudo isso. Através de sua graça, você pode recebê-la pela fé, crendo em Cristo Jesus, confiando no amor de Deus revelado na cruz, adorando e servindo o Cordeiro que vive para sempre. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por teu Filho amado, sublime, santo, que naquela cruz do Calvário fez uma obra indizível, inefável por nós. Ó Cordeiro Santo, nós te exaltamos, nós reconhecemos tua grandeza, tua santidade, teu amor. Reconhecemos teu poder sobre a nossa vida, e nós só podemos te agradecer e nos prostrar perante o Senhor e te adorar como Deus das nossas vidas. Cordeiro de Deus, eu te peço que o Senhor abençoe tantas pessoas que estão hoje vivendo sob o império da morte, sob o império do medo, sob o império da culpa. Que teu sangue possa libertar, resgatar cada coração e cada alma para Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Já estamos encerrando a nossa celebração desta noite, mas nós queremos só encerrar com alguns breves comunicados. Quero lembrar que nós estamos em uma campanha de arrecadação de donativos em favor de famílias. Nós estamos arrecadando alimentos, fazendo cestas para ajudar famílias que estão vivendo um período de crise por conta dessa crise financeira que vem acompanhada da pandemia. E você é o nosso convidado para cooperar, para ajudar a igreja a cumprir essa missão. Aqui abaixo do seu vídeo tem uma conta onde você pode voluntariamente contribuir, ajudar com alguma oferta, com qualquer valor que você queira, estará de alguma forma abençoando a vida de muitas pessoas assim, tá bom? Se preferir, pode passar aqui no templo da igreja na quarta-feira das 15 até às 18 horas, ou então no domingo das 8 às 11 horas da manhã, e deixar o seu donativo. Alguém estará a postos para receber, e assim o Ministério de Diaconato, os diáconos da igreja e o Ministério de Ação Social irá designar esses mantimentos para famílias que estão precisando, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência,
pela sua participação. Deus te dê uma semana abençoada. Não esqueça que na quarta-feira, às 19h30, nós temos a live do nosso culto de oração pelo Instagram da Igreja Oficial IBBV e pelo Facebook Oficial IBBV, tá bom? Deus abençoe a todos, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.